capítulo 13, versículo 25, nós começamos a mensagem de hoje. O texto diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há, nos trouxeram. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac, que eram os gigantes, bem? Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos diante deles. Amados, o texto principal aqui que eu quero trazer nessa noite é essa visão que eles tinham quanto à terra, quanto à situação. Contando um pouco mais de contexto para você entender essa situação aqui. Quando Moisés estava para tomar a terra prometida, Moisés liderando o povo, ele separa ali 12, um de cada tribo, e ele separa esses homens e diz para eles assim: vocês vão entrar na terra, vocês vão espiar a terra, e nós com o nosso exército vamos tomar a terra, segundo aquilo que foi preparado de antemão. Amém? Então, esses homens, 12 homens, vão até a terra como espias. O que acontece com espias quando eles são pegos espiando a terra? Amém? É isso que acontece com os espias quando eles são vistos espiando a terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque muito curiosamente, no final desse discurso desses homens, 10 dos homens trouxeram um relatório negativo, trouxeram um relatório baseado em medo, baseado ali em uma ansiedade no coração deles, baseado em um temor do coração deles, que eles diziam assim: a terra é muito boa de fato, seria muito bom nós estarmos ali, seria muito bom nós morarmos ali, mas vai ser uma terra que vai devorar qualquer um que morar ali. Nós vimos gigantes, nós vimos pessoas ali assustadoras. A palavra de Deus diz que esses homens, todos eles, trouxeram cachos de uvas tão grandes que precisavam de 2 pessoas para carregar. Imagina isso comigo, amados. Às vezes a gente vai na feira e compra aquelas uvinhas pequenininhas assim, né? Eles estavam carregando cachos de uvas tão grandes que 2 homens precisavam carregar. Imagina o tamanho da uva, deveria ser um capacete de moto, cada uva um capacetão enorme. Não sei lá como que é essa situação. Só estou imaginando aqui. 10 homens, eles estavam desesperados. Eles queriam a terra, de fato eles queriam, mas eles não tinham a coragem necessária para acessar a terra prometida. Aí tinham outros 2 homens, Josué e Caleb. Um deles até fala assim: não, vocês não estão entendendo direito. Deus nos deu a terra. Quem é esse povo diante do nosso Deus? Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou, nós simplesmente vamos e façamos aquilo que Deus já nos separou de antemão. E aí os homens dizem assim: eles eram gigantes e nós parecíamos a eles como gafanhotos, e aos seus olhos nós também éramos gafanhotos. Aqui eles estão aumentando, não vou falar que é mentira, mas eles aumentaram um pouco a situação. Porque, amados, eles eram espias. E se eles tivessem se relacionado com os homens daquela terra, eles tivessem falado com os homens daquela terra e tirado a conclusão, eles já teriam sido mortos. Não haveria tempo para eles receberem a informação de
que eles pareciam como gafanhotos aos olhos daqueles homens. Vocês entenderam isso? Eles não tiveram uma interação com as pessoas daquela terra. Eles espiaram de longe. E o temor foi tão grande no coração deles que eles começaram a se sentir como gafanhotos, pequenininhos. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente orar, tendo terminado essa introdução do texto. Quantas vezes na sua vida você não se deparou com uma situação? Às vezes uma situação de luto, uma situação de doença, uma situação de insuficiência financeira, uma situação de dor. Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um livramento, Deus te deu uma instrução. A palavra de Deus te guia para um lugar novo, a palavra de Deus te guia para um lugar melhor, a palavra de Deus te guia para uma provisão. Mas mesmo assim, conhecendo a palavra de Deus, você olha para a terra e você diz: eu sou como um gafanhoto, eu sou pequeno demais. Quem aqui já passou por isso, além de mim? Sou o primeiro a levantar a mão. Muitas vezes, diante de situações, diante de problemas, diante de dificuldades, eu me imaginei como um gafanhoto diante das situações. Pequeno, um animal ali, um inseto que seria pisado no meio de uma batalha. E Deus não tem esta visão para nós. Nesta noite, o que Deus me pediu para fazer aqui, diante da presença do Espírito Santo, é para que nós possamos santificar a nossa imaginação e a forma com que nós nos vemos. Amém? Imaginação é algo que está diretamente ligado à nossa fé. Em Hebreus 11 diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. É uma certeza racional, é uma certeza na nossa mente, é um conhecimento na nossa mente, é algo que nós imaginamos com a mente e temos certeza de que vai se concretizar pela palavra do Senhor. Amém? Entenderam isso? A nossa imaginação está diretamente ligada à quantidade de fé que nós aplicamos em certas situações. Existem áreas da nossa vida que nós nos tornamos como bois selvagens, amém? Nós vamos avançando e continuamos avançando e nada pode nos parar. Certas áreas da nossa vida nós nos vemos pequenininhos, nós não conseguimos sair, nós não conseguimos mudar. Nós cremos em Deus para ter um relacionamento abençoado, mas em alguns momentos nós não cremos em Deus para ter as nossas finanças abençoadas. E Deus tem anos, amém, em muitas outras áreas da sua vida para abençoar. Muitas vezes nós olhamos para Deus e cremos que Deus pode curar uma doença, pode curar uma área das nossas vidas, mas nós achamos que Ele não é grande o suficiente para agir em perdão e reconciliação em áreas da nossa vida. Nós cremos no Deus que cura, mas nós não cremos no Deus que perdoa muitas vezes. Você entende isso? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, diante dessa igreja que eu amo tanto, cada vida que amar, que Deus ele tem uma plenitude para vir sobre a tua vida nessa estação. Ele quer que você viva a plenitude dele na sua casa, na sua família. E para isso ele quer santificar a sua mente e a sua imaginação. Vamos orar antes de eu continuar aqui? Feche os olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por esse Dia das Mães especificamente. Por cada mãe que está aqui, cada mãe guerreira, Senhor. E futuras mães que estão aqui também, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença venha poderosa sobre cada mulher, trazendo discernimento e sabedoria para essa estação. Sobre a tua igreja, Senhor, eu quero te pedir, Deus, santifica a nossa mente, santifica a nossa imaginação, santifica os nossos pensamentos, dá-nos uma criatividade santa, para que possamos aplicar uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé aplicável, independente do tamanho da nossa fé. Uma fé que se move e não é uma fé que está amedrontada e coagida pelas trevas. Santifica a mente de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você querer dar uma salva de palmas ao Senhor. Então esses homens se viram como gafanhotos, mas eles
enxergar da forma que Deus nos vê. Nós precisamos aprender a tomar posse das palavras do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos em um ano de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o teu coração, e vão conhecer os planos de bem e não de mal que Deus tem para nós, amém? Se nós cremos que vamos encontrar a Deus, nós também vamos encontrar os planos de bem e não de mal. Nós precisamos deixar a nossa mente ser tratada, desaprender certas coisas que nós sabemos e nós tomamos como verdade, como sofismas das nossas vidas. Nós precisamos arrancar isso dos nossos corações, para que a verdade possa fazer parte de nós. Este é um ano que eu tenho orado muito para que Deus me dê olhos para ver e ouvidos para ouvir segundo a vontade dele. Já ouvi essa oração várias vezes, quase todos os dias eu oro isso no meu momento particular. Orem também dessa forma. Quando nós dizemos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós estamos pedindo para entender da forma que Deus entende as coisas, para visualizar as situações da forma com que Deus visualiza as coisas. Quando você lê em Atos 9, você vê o apóstolo Paulo sendo batizado e algo como escamas caem nos olhos dele. Isso não deve ser novidade para você, você já deve ter ouvido isso. Algo como escamas caem nos olhos de Paulo. Essas escamas, amados, talvez fisicamente ou espiritualmente, elas simbolizam aprendizados que Paulo teve que limitavam a sua visão espiritual. Quando ele se torna cego fisicamente, somente reflete aquilo que espiritualmente ele já era, cego espiritualmente. Então ele se converte, ele reconhece Jesus como seu Salvador e ele passa a enxergar da forma que ele deveria enxergar. Nessa noite, amados, eu creio que muitos sofismas, muitos pensamentos, muitas coisas que você carregou ao longo de muitos e muitos anos, que limitavam a sua vida de fé, que limitavam a sua casa, que limitavam a sua família, vão cair por terra em nome de Jesus. Nesta noite, Deus está tocando os teus olhos, tocando a sua boca, tocando a sua imaginação, para que você veja as coisas de uma forma diferente. Diz amém para isso? Precisamos nos enxergar da forma que Deus nos vê, não pela forma que o mundo propõe ou que o nosso coração enganoso nos orienta. Satanás ele tem uma forma de agir, amados, contra as nossas vidas, e essa forma é causando intimidação. Ele quer nos intimidar, nos deixar acuados, porque ele sabe o poder que Deus colocou nas nossas vidas. Ele havia intimidado os espias, ele havia colocado pensamentos na cabeça deles, pensamentos que faziam com que eles tivessem medo e ficassem paralisados. E aí nós vemos um pouquinho na frente, em Números 14, no versículo 6, um pouquinho na frente daquilo que a gente leu. Nós vemos aqui os homens, Caleb e Josué, ficando indignados com aquela situação. Dois homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas. Isso era uma forma deles mostrarem indignação. Hoje em dia você não vê ninguém rasgando as suas vestes por estar indignado, mas era a forma com que eles mostravam assim: cara, vocês estão loucos, vocês piraram, vocês perderam o entendimento, o que vocês estão falando não condiz com a vontade de Deus. Eles estavam rasgando as suas vestes em protesto. Eles estavam protestando ali, era a forma deles argumentarem. E eles disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Isso tem que estar em prioridade. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estarão indefesos. Não tem quem nos proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amados, aquilo que Deus tem para nós é uma terra que emana, que flui leite e mel com fartura. Todas as nossas necessidades são atendidas na presença de Deus. Nós temos falado sobre alguns pontos chaves da vida da fé cristã. Nós temos falado sobre o favor de Deus, sobre estar debaixo da presença de Deus e receber o favor. Caleb fala sobre isso. Se nós estivermos no lugar onde Deus está, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Deus quer nos abençoar, Deus quer estar conosco.
conosco, Deus quer derramar o favor sobre as nossas vidas. Nós falamos também sobre sermos bons mordomos daquilo que Ele está derramando nas nossas vidas. Então todos os dias nós olhamos para os céus e dizemos assim: Senhor, obrigado por esse tempo de tribulação, obrigado por esse tempo de dificuldade, obrigado por confiar em mim para que eu resolva essa situação. Amém? Obrigado pelo Senhor confiar a mim esta situação aqui que talvez muitos não queiram. Eu não sei qual é a situação da sua vida, talvez você tenha sido escolhido para Deus para fazer algo que muitas pessoas rejeitaram fazer, e Deus está te dando graça para que você viva isso. Deus está multiplicando a sua terra, Deus está multiplicando a sua casa, Deus está multiplicando a sua família. Toda a provisão que tem te faltado está disponível na presença e no prazer de Deus. Amém? Eu sei que momentos de transição, não sei qual você está passando, mas momentos de transição são assustadores. Quando a gente vai começar a fazer algo que a gente não faz, como é que vai ser? Como que vai ser? O que as pessoas vão achar? Como que eu vou me relacionar com essas pessoas? Talvez você vai para um trabalho novo. Será que as pessoas lá são legais de trabalhar? Será que esse lugar é um lugar legal de frequentar? Será que ele vai me tirar da zona de conforto? Nós nos questionamos. Quando você entra num casamento, como que vai ser agora? Será que eu estou preparado para esse casamento? Você vai ter um filho, como vai ser agora? Será que eu estou preparado para ter um filho? Será que eu estou preparado para ser um pai ou ser uma mãe? Posso contar um segredo? No momento que eu fui casar, vou falar para você, sem motivo nenhum. Ninguém sabe o motivo pelo qual eu vou falar. No dia do meu casamento, eu era a pessoa menos preparada para ser mãe. No dia seguinte eu já era melhor. Eu já tinha um dia de experiência. E depois eu fui acrescentando a experiência. Hoje, 11 anos de casado, nós não temos as mesmas discussões que nós tínhamos no começo. Nós não temos as mesmas dificuldades que nós tínhamos no começo. Nós buscamos viver um casamento melhor a cada dia mais. Houve um momento em que nós ficamos grávidos. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Nossa vida inteira vai mudar, nossa noite de sono vai acabar e tudo mais, e nós ficamos extremamente preocupados. Só que olhando para trás agora, meus filhos nem cresceram tanto assim. Mas olhando agora para um filho de 3 anos, uma menina de 3 anos, um menino de 6, uma menina de 3. Se eu, porque eu olho o que aconteceu hoje, o quanto Deus nos abençoou, se eu soubesse isso há 6 anos atrás, eu teria me preocupado muito. Eu teria gastado muito mais horas dormindo e muito menos horas me preocupando. Eu teria evitado de comprar coisas que eu comprei e não usei. Porque agora eu tenho um pouco mais de maturidade, agora eu sei um pouco mais. Amados psicólogos, eles concordam que 80% das coisas que nos mantêm acordados no meio da noite em preocupação nunca se concretizam. Muitas das nossas preocupações, dos nossos anseios, das nossas dificuldades nunca nem vão se concretizar. Principalmente quando nós estamos na presença de Deus. Principalmente quando nós estamos aliançados com a presença do Senhor. Principalmente quando nós estamos conectados com o Senhor e Ele está fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. A nossa fé e a nossa imaginação estão interligadas. E eu te pergunto nessa noite, como tem sido a sua imaginação nos últimos dias? Vamos falar de uma questão de pecado aqui rapidamente, amém? Quando as pessoas vêm para a igreja, elas estão se convertendo, elas estão mudando, você vê pessoas falando coisas meio agressivas. Às vezes o irmão acabou de se converter, e aí às vezes ele fala uns palavrões, sabe? Fala uns negócios que tem nada a ver, faz umas piadas de duplo sentido. E aí eles vão percebendo que isso já não faz mais parte da vida deles, o Espírito Santo vai tratando e vai mudando, hein? Porque a imaginação está sendo tratada. Teve um outro dia que eu estava na mesa, no almoço ali com o pessoal do trabalho, e o cara soltou uma piada de duplo sentido, e eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque ele teve que falar 3 vezes para eu entender. Eu falei, Deus está santificando a minha mentalidade. Eu fui um cara que saiu de coisas horríveis, saí de lugares horríveis. Eu fiquei tão feliz, tipo, cara, tô santão aqui, olha só o que Deus está fazendo na minha vida. É bom, mas Deus vai trabalhando aos poucos na nossa mente.
E sabe quando você começa a se preocupar com várias coisas? Ou você começa a planejar coisas na sua cabeça que você nunca vai executar? Quem aqui nunca teve um problema com alguém, uma dificuldade com alguém, você brigou com o irmão, brigou com alguém do seu trabalho, aí você passa a noite inteira pensando, se for a filha amanhã eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, aí se ele falar isso, eu vou falar aquilo outro e tal, e você passa a noite inteira, 3 horas se passaram, numa imaginação gigantesca na sua mente, você nunca vai executar isso. Chega no dia seguinte, você vai lá e perdoa, e ama, faz o que Jesus te falou. Quantas vezes e quanto tempo nós não perdemos numa imaginação não santificada? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus ele quer transformar a sua mentalidade, para que quando você entre em ciclos de pensamento, sejam eles pecados que você está planejando, sejam eles agressividades ou vingança que você tem planejado, ou sejam situações de medo, que você possa dizer como o rei Davi nos Salmos: aquieta-te, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Amados, existem 2 formas de nós vivermos o Evangelho. Ou nós ficamos para cima e para baixo dizendo não para todas as coisas, tudo que nos oferece. Você quer uma cerveja, você quer isso, você quer aquilo, e a gente fica dizendo não o tempo todo. Ou nós estamos extremamente focados no sim que nós já dissemos para Jesus. Nós estamos tão focados e tão intimamente ali relacionados com o sim que nós já dissemos para Jesus, que não resta tempo na nossa agenda, nos nossos pensamentos, na nossa imaginação, para coisas das quais nós temos que falar não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou foi muito figurativo? Nós estamos tão focados no sim. Eu estou tão focado em agradar a Deus. Eu estou tão focado em ter os meus encontros diários e pessoais. Eu estou tão focado em entender a palavra de Deus, em mergulhar, em orar pelo meu irmão, em visitar aqueles que precisam, em cuidar daqueles que estão precisando de cuidado. E muitas vezes nós esquecemos, nós passamos o tempo, então só resta a nossa madrugada para nós orarmos. Então eu passo esse tempo orando e me entregando na presença de Deus. Eu já disse sim para Ele. Não precisa ficar dizendo não para outras coisas. Você entendeu o que eu quero dizer? Aí você fala assim: poxa, você é pastor, então quer dizer que a sua imaginação está sensacional, você está voando. Amados, sou tão homem quanto cada um de vocês. E muitas vezes nós nos colocamos certos títulos ou certas situações no nosso coração que não fazem com que nós avancemos no propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sempre pensei assim: eu sou um pastor de uma igreja pequena, numa cidade pequena. Isso ficou na minha mente. Eu coloquei um título sobre mim que não era aquilo que Deus estava esperando. E teve um dia que eu fui chamado para ministrar numa igreja bem grande, uma igreja da Bola de Neve bem grande, e eu me senti intimidado. Eu falei para minha esposa, eu falei assim: eu vou lá, beleza, eu vou falar do livro, mas eu estou intimidado, eu nunca preguei para tantas pessoas, eu nunca ministrei na frente de tantas pessoas assim. Aí ela olhou para mim, nem profeta de Deus, e falou assim: mas quantos daqueles lá já escreveram o livro? Lembre-se aquilo que Deus te deu como orgulho para você fazer. Aí o que eu fiz? Para garantir que essa revelação já está fresca dentro do meu coração, eu contei para os meninos no carro, os caras que estavam indo lá comigo. Cheguei no altar, sentadinho ali, esperando o momento da pregação chegar. E aí eles viram o meu semblante. Eu estava ficando ali um pouco mais temeroso, né? E eles viram o meu semblante. E eu tinha montado o negócio. Aí ele olhou para mim e falou assim: quantos aí já escreveram um livro, pastor? Só para me lembrar. O culto foi maravilhoso. Por quê? Era com base no que eu tinha? Não, no que Deus tinha para fazer. Eu não posso limitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitos de nós, amados, desejamos viver mais de Deus, mas nós somos aqueles que diminuímos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Não sei que título você colocou sobre a tua vida que te limita, mas Deus está rasgando esses títulos agora nesse momento. Você não é só mais um no meio da igreja, você não é só mais um no meio do seu trabalho. Você não é o mais novo, você não é o mais velho, porque às vezes esses títulos eles se tornam tão grandes na nossa mente que nos limitam. Você não está atrasado, amém? Deixa Jesus rasgar isso da tua vida agora. Você não está atrasado na sua profissão, você não está atrasado na presença de Deus. Você teve o seu momento, você teve que trilhar aquilo que você teve
você é filho amado e recebeu a autoridade dos céus para executar. A nossa fé e a nossa imaginação serão transformadas nessa noite se nós entendermos essa pensamento. Deus aponta um caminho e espera de nós que nós passemos a ouvir e obedecer a tudo que está dizendo. Quando Moisés ele entrega os 10 mandamentos, ele fala assim: povo de Deus, ouça aquilo que o Senhor está dizendo. Ele usa a palavra shema, ou seja, entenda, utilize os seus ouvidos para entender e corresponda com uma atitude prática com aquilo que você recebeu. Nos Evangelhos, em Apocalipse, você vê a frase de Jesus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece redundante, mas na verdade não é. Se você tem a capacidade física de compreender aquilo que Deus está te dizendo, demonstre que você o ouviu, demonstre com atitudes que você o ouviu. Amém? Corresponda ao chamado, corresponda à palavra. Quando nós oramos, dá nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós estamos falando sim de uma santificação na nossa forma de imaginar, da nossa imagem mental sobre todas as coisas. Nós precisamos, amados, transformar essa imagem mental também quando se trata de certas situações, porque nós trazemos coisas das outras pessoas para a nossa vida. Se o meu irmão foi ferido nessa área, quer dizer que eu vou ser ferido também, então eu preciso levantar as minhas defesas, eu preciso me proteger, eu preciso tomar cuidado. Só que Deus nunca esperou isso que acontecesse. Ah, se minha família passou por isso, quer dizer que eu vou passar também. Não, amados, não necessariamente. Cada um tem o seu caminho a trilhar. Muitas vezes, amados, nós deixamos sentimentos de tristeza governarem e dominarem as nossas decisões. E Deus está dizendo: eu tenho planos em favor de vocês, planos de bem e não de mal. Deus colocou uma força dentro de cada um de nós. E amados, não importa o tamanho da sua fé nessa noite, importa que você coloque ela em prática, importa que você coloque ela para fora e execute aquilo que Deus pediu para você fazer, porque Ele quer abençoar os seus dias. Perdão. Eu profetizo sobre a tua vida, igreja, uma imaginação santificada, pensamentos santificados, uma ordem profética nessa casa. Toda oração que foi feita baseada no espírito de medo, toda oração que foi feita, toda petição que foi feita diante da presença de Deus, que foi limitada, que Deus levante nos seus corações nessa noite, tudo aquilo que você pediu, limitando-se a si mesmo. Deus está falando: ora de novo, porque você não orou direito. Eu tenho algo maior sobre a tua vida. Não planejei dizer isso, mas volta para esse lugar onde você limitou a sua oração. Volta para esse lugar onde você disse: ah, eu quero tantos recursos, eu quero isso. Você limitou algo para aquilo que você estava vendo. Volta para essa oração e faça essa oração de novo, olhando para aquilo que Deus tem para sua vida. Eu sou um administrador de projetos por profissão. Então existem muitos métodos, muitas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar, e tudo se parte da realidade que nós estamos. Então existe uma limitação em aonde nós vamos sonhar para nós realizarmos. E Deus quebrou isso no meu coração nesses dias. Por que tudo você parte da sua limitação? Se é o sobrenatural, é acima do natural. O poder de Deus começa aonde a sua limitação acaba. O poder de Deus começa além daquilo que você pode fazer com a tua mão. Se você pode acumular recursos, Deus não precisa agir nessa área que você consegue com as suas mãos. Deus quer começar além da sua capacidade normal. Você pode dizer amém para isso? Não. E Deus quer abençoá-lo nessa área. Deus quer levá-lo a viver coisas maiores. Satanás tenta te dizer que você está em perigo, que você está vulnerável, mas Deus está dizendo: eu sou o seu escudo, teu protetor, confia somente no Senhor. Vou passar rapidamente aqui para uma parte mais teórica para a gente continuar um pouco. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Abre sua Bíblia comigo aqui.
Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus carrega, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, carrega o poder criativo de Deus. Toda a criação, o mundo todo, estava ali, pairando sobre a face do abismo, como um ventre espiritual, incubando algo que estava para ser gerado e lançado sobre o mundo. E se o Espírito de Deus estava ali, estava tudo pronto, o projeto, o design espiritual de Deus, a glória de Deus já havia planejado todas as coisas, já havia derramado todas as coisas, os meus dias, os seus dias já estavam preparados nesse versículo 2 de Gênesis 1. Mas porque nada estava acontecendo? Porque faltava uma palavra de autoridade. Versículo 3: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aí você vai dizer assim: amém, é Deus. Deus tem toda a autoridade, Deus tem todo o governo, Deus tem todo o domínio. Sim, todas as coisas são verdade. Só que depois que Ele terminou a criação, Ele deu ao homem a autoridade e o domínio sobre a terra. Mensagem do culto passado, amém? Nos foi dado a autoridade para declararmos a tua terra. Então, com a nossa boca, nós fazemos vida aquilo que não existe. Com as nossas palavras, com a nossa fé, com aquilo que sai da boca dos filhos de Deus, foi nos dado autoridade, em nome de Jesus, de gerar as coisas. E o que isso tem a ver com Caleb, Josué e os outros 10? 10 homens geraram um tempo de maldição sobre o povo. 10 homens trouxeram um relatório negativo, e com suas palavras eles geraram medo e incerteza sobre o povo de Israel. 2 homens geraram fé sobre a sua própria vida, mas o clamor daqueles que duvidavam prevaleceu. Amém? Daqui vocês estão entendendo? O que aconteceu em resumo gigantesco? Depois você lê de Gênesis até Deuteronômio, amém? Depois você lê lá na sua casa. O que aconteceu resumidamente? Esses homens foram tomar a terra prometida, e toda a geração que por 40 dias no deserto reclamou, pereceu no deserto. Eles foram testados, eles foram provados por 40 dias, e por 40 dias eles reclamaram. Então sobreveio sobre a vida deles que 40 anos eles precisavam estar ali. Eu sempre faço essa pergunta, tem gente que nem gosta que eu pregue mais sobre isso, ele já está assustando. Mas a pergunta é: se para cada reclamação sobre a situação que você reclamou nos últimos dias, você tivesse que passar um ano a mais convivendo com isso, você continuaria a reclamar? Amém? Estamos com base bíblica para dizer isso. Cada dia reclamado no deserto foi um ano a mais convivendo. E eu posso ver maridos e mulheres se cotovelando uns aos outros. Se a minha esposa estivesse aqui, estaria brigando uma cotovelada. Amém? Porque muitas vezes a minha imaginação também me leva para lugares que eu não gostaria de estar. Eles são gigantes e eu sou gafanhoto. Mas não é assim que Deus nos olha. Não é assim que Deus olha para as nossas vidas. Deus nos deu uma autoridade celestial para que nós possamos tomar posse e criar todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Todas as bênçãos foram liberadas sobre as nossas vidas. Sabe o perdão que você tem buscado? Sabe a santificação que você tem buscado? Sabe a resolução da situação que você tem passado? Tudo isso já foi liberado por Jesus nas regiões celestiais. A pergunta é então: por que eu não tenho, pastor? E eu te respondo com todo carinho, com todo amor: isso está nas regiões celestiais. Você precisa dar vida a essa situação através das suas declarações. Muitas das nossas orações são limitadas, só que quando a nossa
nós olhamos para aquilo que Deus fez, nós tomamos posse daquilo que não aconteceu sobre as nossas vidas. Vou dar um exemplo. Eu vou casar, mas eu vou fazer um negócio simples, vou fazer ali só meus pais, os pais dela e tal, e a gente faz um churrasquinho por causa da nossa condição atual. Só que quando você derrama na presença de Deus, Deus multiplica todas as coisas. Quando você faz coisas que Deus te pediu para fazer, tem boletos que são pagos por Deus, tem coisas que a gente nem sabe como acontecer. Amados, crie um hábito de fazer listas de oração. Muitas vezes nós não oramos, nós não buscamos em Deus, porque nós não damos continuidade nas nossas orações. Faça uma lista daquilo que você gostaria de pedir para Deus, entregue nas mãos do Senhor, obviamente buscando diminuir para que Ele cresça sobre a tua vida, mas sabendo que a intenção de Deus é te abençoar muito mais do que você tem vivido. Tiago capítulo 3, no versículo 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha isso. Se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar todas as outras coisas. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde nós quisermos. Observe também que um pequeno leme faz que um grande navio se volta para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, e é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo como uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Que repreensão do apóstolo Tiago aqui, não é, amados? A neurociência recentemente descobriu que os mesmos neurônios incendidos ali, eu não sou muito bom nisso, que controlam a língua, são aqueles que dão comando para todo o corpo. Então, quando você fala, você tem poder de dominar o corpo. Sabe quando nós passamos por muito tempo dizendo assim: estou doente, estou fraco, você se torna fraco? E aí você diz: estou cansado, você vai definhando. O apóstolo Tiago já descobriu isso há muito tempo atrás, algo que a neurociência agora está comprovando com estudos. A Bíblia é a origem de todas as coisas, não. Nós precisamos usar a nossa palavra profética. Nós precisamos olhar para as pessoas e profetizar sobre a vida deles, ainda que nós não creiamos. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado. Se não for bonito, essa é a hora que você começar a profetizar. Fala assim: o que você tem feito com a sua língua? E eu sei que essa é a hora daqueles que te conhecem mais, sabe? Quando é mãe, quando é irmão, quando é tio, sabe? Aqueles que são principalmente homens e mulheres, maridos e mulheres. Essa é a hora que rola aquelas provocações, aqueles protocolos, dos quais eu também mereço dizer. O que nós temos feito com a nossa língua? A começar de nós mesmos. O que nós temos dito quanto a nós mesmos? Porque nos foi dado a autoridade, amados. Nos foi dado autoridade sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Então aquilo que nós declaramos, nós tornamos sobre nós realidade, porque nos foi dada autoridade no nome de Jesus. Provérbios 23:6 diz assim: não coma com as pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem, insistem
pessoas. E eu gosto da versão ARA, não sei se dá para colocar aí, Cris. A versão ARA de Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como a sua imaginação diz sobre você mesmo, assim você se torna. Palavra de Deus, ok? Parece um pouco o que os coaches usam nos dias de hoje, porque eles entenderam isso, eles usaram neurolinguística para transformar as suas reuniões. Mas nós estamos falando da palavra de Deus. Aquilo que nós declaramos sobre nós, sobre a nossa casa, se torna realidade. Se nós amaldiçoamos a nossa casa será amaldiçoada. Se amaldiçoamos a nossa igreja será amaldiçoada. Se amaldiçoamos o nosso trabalho será amaldiçoado. Mas se nós, mesmo numa situação de destruição, mesmo em quebras de relacionamento, dentro da nossa casa, dizemos assim: eu tenho a melhor família, eu tenho a melhor casa, Deus vai trazer uma solução, Deus vai transformar, a glória de Deus começa a tomar a nossa casa, eu tenho a melhor igreja, com as melhores pessoas, os melhores irmãos que eu poderia ter, a glória de Deus começa a encher a casa, um começa a pedir perdão para o outro, começamos por nós aqui pedindo perdão, mudando as nossas atitudes, a glória de Deus enche, o seu trabalho é cheio da presença de Deus. Quando nós começarmos a profetizar e usar a nossa língua assim como você imagina que você é, você será. Mateus 18:18. Eu lhes digo a verdade. Esse texto você tem que guardar. Guarda no seu coração. Jesus está dizendo: eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Deus nos deu uma chave, amados. Quando nós oramos e quando nós nos convertemos, nos transformamos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos acesso ao poder criativo de Deus. Então aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Talvez os seus olhos contemplem destruição, mas nós não caminhamos segundo aquilo que a nossa vista enxerga, mas aquilo que a nossa fé enxerga. É tempo de nós colocarmos a nossa fé nos nossos lábios. É tempo de nós colocarmos a certeza da salvação nos nossos lábios. É tempo, amados, de nós recebermos o poder dos céus. Esse é o poder que a igreja tem. Esse é o poder que o remanescente fiel de Cristo Jesus recebe. Esse é o poder daqueles que estão dispostos a estabelecer o reino de Deus em suas vidas. Esse é o poder dos que clamam cada dia mais: menos de mim e mais de ti, Senhor Jesus. Você recebe um poder para declarar e para ligar as coisas dos céus. Existe uma impartição de glória vindo sobre a igreja nesse tempo, para que a nossa boca gere vida e não mais morte. O mundo já tem morte demais profetizando lá fora. Que não sejam os nossos lábios a tornarem realidade uma imaginação de destruição. Jesus está entrando na tua imaginação nesse momento. E Ele está quebrando coisas que não deveriam estar lá. Altares que você mesmo levantou contra si mesmo, Deus está tirando da sua mente. Muitos aqui foram machucados quando eram crianças e quando estavam crescendo na sua adolescência, e vocês receberam uma imagem mental negativa sobre vocês. Deus está dizendo: você não é o seu pecado, você não é aquilo que fizeram de você. Você é meu filho, você é minha filha, amado e desejado. Continue caminhando naquilo que eu te propus. Para de se esconder, para de ir para a caverna, para de viver no medo, para de tomar decisões por causa da sua ansiedade. Eu estou trazendo alegria sobre a tua vida, diz o Senhor. Sabe quando a Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos? Eu tive um entendimento mais próximo desse texto nos últimos dias, porque todos são chamados
são aqueles que comparecem ao casamento. Você entende isso? Muitos pararam no convite. Jesus me chamou, Jesus me amou, Jesus derramou o amor sobre a minha vida, Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me salvou. Eu estou falando de pessoas que são salvas também, aqueles que foram chamados. Só que eles pararam no momento em que receberam as honrarias de Deus e ter sido chamados filhos. Outros, eles vão até o momento do encontro. Eles decidem se encontrar com Jesus todos os dias. Eles passam a ter encontros diários e verdadeiros. Mais uma pergunta: como tem sido a qualidade do seu encontro diário com Deus? Você se encontra para conversar com Deus sobre as suas limitações, ou você encontra-se com Deus para ouvir os planos dele em seu favor? Você encontra para pedir para Deus sobre coisas que você está limitando na sua vida, ou você se encontra com Deus para receber renovo e poder naquilo que Ele já te comissionou a fazer? Bem, vou encerrar com esse último texto, bem? Desculpa, são mais dois, falei errado. Cheguei a ser o último. Glória a Deus. Só mais dois textos para a gente encerrar. Mateus 12, versículo 34. Mais uma vez, usando esse texto aqui, só que da última vez João Batista estava falando, dessa vez Jesus está falando. Muito agressivo, meu Deus, que horror. Jesus olha para a multidão e ele usa a frase: raça de víboras. Eu sei que é pesado, amados, só que Jesus está trazendo uma transformação sobre isso. Muitas vezes, amados, nós estamos agindo como uma raça de víboras. E eu não estou falando sobre o seu pecado contra as pessoas, eu estou falando sobre você pecar contra si mesmo. Você está lançando veneno contra a sua própria vida quando você está dizendo palavras de maldição contra si mesmo. Quando você decide negar a Jesus. Pedro, quando negou Jesus, escrito ali pelo Evangelho de Marcos, diz que Pedro se amaldiçoava negando a Jesus. Quando nós estamos negando a Jesus, nós estamos nos amaldiçoando. Mas voltando para esse texto: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto, pois a boca fala do que está cheio do coração. A pessoa boa tira coisas boas do seu tesouro de um coração bom, a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda a tua palavra inútil que falarem, pois as suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Que tesouro é esse que Jesus está dizendo? É a imaginação santificada pela nossa fé, uma imaginação que foi banhada pelo sangue do Cordeiro, que é capaz de gerar o poder e a glória de Deus nas nossas vidas. É capaz de trazer vida aonde havia morte. Nós estamos sendo transformados, amados, e nós vamos receber um vigor, como Caleb teve vigor, para encerrar esse ciclo dessa mensagem. Último texto, abra comigo Josué, capítulo 14, versículo 7. Tudo se passou. Aquele povo reclamou, 40 anos foram aplicados sobre eles. Todos os homens daquela geração, inclusive Moisés, se perderam ali no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Alguns deles foram salvos, alguns não. Apenas 2 homens pisaram na terra prometida. Apenas 2 homens, de toda aquela galera. Um se tornou sucessor de Moisés, Josué. Outro liderou as batalhas. E eu quero que você observe algo, amados, que nós vivemos em um tempo diferente do tempo de Deus para as nossas vidas. Porque eu disse que você não está atrasado, porque eu disse que você não desperdiçou o seu tempo, porque Deus tem algo poderoso sobre a tua vida. Josué 14, versículo 7 diz assim: eu tinha 40 anos, Caleb está dizendo, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte
parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, da qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Pausa aí, segura aí. Ele foi fiel a Deus. A promessa que foi lançada sobre a vida dele era válida enquanto a fidelidade permanecesse. 40 anos se passaram, amados. 45 na verdade, versículo 10. Agora, como você vê, todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Amados, quantas pessoas de 30 anos de idade, que é a minha faixa etária, devia ter falado 20, mas ninguém acreditava, já não estão totalmente indisponíveis para guerrear uma batalha? Nós estamos falando de um homem de 85 anos, que creu na promessa, que recebeu a promessa, e ele estava disposto, tão disposto quanto na sua juventude, a ir e tomar aquilo que era dele. Nós estamos vivendo e recebendo dos céus uma visão e uma imaginação como a de Caleb sobre as nossas vidas. Eu profetizo que você vai receber um vigor novo sobre a tua casa, sobre a tua família. A sua imaginação está sendo santificada, os teus pensamentos estão sendo santificados, e Deus está te dando vigor sobre a tua vida de forma poderosa. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Nós atraímos o Senhor, o reino do céu. Nós atraímos